Nesse exato momento, o Bitcoin está rompendo aí seu topo histórico de 123 mil dólares. Mas o que não estão te falando e que pode muito acontecer depois desse ciclo aqui, mês que vem, em setembro, Bitcoin vai fazer a sua nova máxima. Eu vou te explicar aqui tudo o que vai acontecer. E fazendo uma análise quantitativa do Bitcoin, eu descobri algumas coisas bem interessantes sobre ele que pouca gente sabe, pouca gente vai contar para outras pessoas, então sinta-se privilegiado de poder saber isso antes de todo mundo. Bitcoin está rompendo máximas históricas e agora a gente começa a ver um monte de vídeo, um monte de coisas falando que o Bitcoin vai bater 200, 300 mil dólares e realmente ele vai. Mas antes disso ele vai dar um crash aí de pelo menos uns 60, 70%, beleza? Então a gente vai ter que prestar atenção no que vai acontecer. Nesse exato momento aqui, eu tô no gráfico semanal, tá? A gente tá vendo a gente bater a nossa máxima histórica aí do Bitcoin. E hoje, dia 13 de agosto, aí, a gente pode ver o Bitcoin chegar a uns 150, até mais aí nesse mesmo ciclo. Porém, em setembro a gente vai fazer a máxima que segue os ciclos aí do que já aconteceram. Não é muito sábio apostar agora, tem muita coisa institucionais entrando. Tem ETF do Bitcoin e tudo mais, e o Bitcoin não vai mais cair. É uma falsa enganação que isso vai acontecer. Mas aqui eu vou te falar também um alerta para quando você pode ficar atento para quando isso acontecer, tá? Qual que é um sinal aí que o Bitcoin começou o seu crash, beleza? Nada mais, nada menos do que o tempo após o halving, tá? É uma coisa bem interessante aí que a gente pode fazer. E também para a gente saber quando o Bitcoin ele tem que romper essa média de 50. Essa média aqui no gráfico semanal, que é a média de 50 aqui, na hora que o candle fecha abaixo dela, beleza? A gente consegue ver aí o Bitcoin caindo e levando a uma tendência de baixa. E quando ele volta para cima dela, a gente começa a ver o Bitcoin retomando aquele ciclo. Então o melhor indicador aí para a gente ter uma pressão aí de ciclo, tá? Uma indicação aí de ciclo é basicamente aonde o preço está em relação à média móvel de 50 períodos no gráfico de semana, beleza? A gente consegue voltar aqui um pouco no tempo, vamos voltar aqui no tempo, tá? Aqui é exatamente 2018, mas vamos voltar mais e vamos para o início do Bitcoin, bem nos seus primórdios, para a gente explicar aqui uma coisa bem interessante, tá? Que é essa mudança de escala do gráfico aqui, que a gente não percebe que acontece, mas os padrões eles se repetem a cada ciclo e eles vão continuar se repetindo por um bom tempo, tá? Mesmo aí que tem institucionais, tem ETFs, quem compra esses ETFs também são pessoas, tá? E na hora que começar a cair e a gente querer colocar lucro no bolso, esses grandes institucionais querer colocar lucro no bolso para poder comprar coisas, né? Digamos, o Bitcoin vai cair e depois o dinheiro vai trocar de mão, o Bitcoin vai trocar de mão, tá? Eu acumulo os meus Bitcoins, mas eu estou esperando já essa queda. Então vamos aqui, estamos aqui em 2013, exatamente onde meu mouse está agora, tá? Foi a primeira subida aí mais exponencial do Bitcoin e a gente viu aí depois dele fazer uma máxima, uma queda aí de pelo menos, tá? Vamos pegar aqui para vocês verem, pelo menos aí 70%, foi mais de 80%, tá? E aqui ele ainda estava acima da nossa média de 50, tá? E essas outras três médias eu botei uma inteligência artificial para rodar, para achar os melhores padrões de médias do Bitcoin. E essas aqui são a de 28, 27 e 29, tá? Quando as três estão alinhadas também é muito interessante e o preço sobe exponencialmente quando a gente consegue ver as três alinhadas aí também, tá? Depois o Bitcoin teve um outro ciclo aqui mudando de escala agora já em 2014 e teve uma queda segurando aqui na média de 50. E no momento que ela rompeu essa média de 50, ou seja, teve um fechamento desse período abaixo da média de 50, a gente viu uma confirmação do bear market. Aí você pode falar, mas ele caiu e não subiu de novo, né? Ele caiu aqui muito acima da média de 50. Tá, a gente pode levar em consideração, porém, aqui, ó, se a gente voltar aqui no tempo um pouquinho, ele também caiu abaixo dessa média de 50, porém segurou nas médias aqui de 20 e depois voltou a subir, rompendo até máximo. Então não valia a pena sair naquele momento, porque não era uma indicação
de queda, que ele ia mais para baixo, sim uma indicação que ele estava recuando para poder romper máxima novamente mais tarde, tá? E aqui a gente consegue ver, ó, na hora que ele rompeu a nossa primeira linha aqui, que essas foram essas 3 médias que eu mostrei para você, que eu deixei inteligência artificial rodando no meu PC, testando várias médias diferentes durante um dia inteiro, tá? Eu testei todas as médias, você pode imaginar, e ele me entregou essas aqui. Então o que eu tô falando para vocês aqui é uma análise quantitativa, que é baseada em dados, tá? Peguei todos os dados do Bitcoin, todos os dados da média, cruzei, fiz uma inteligência artificial para testar os melhores e achei essas, tá? E a partir desse momento aqui ele teve a primeira rompida dessa média, já indicando uma fraqueza, ele deu uma fraquejada, e aqui ele indicou novamente a fraquejada, que era o momento aí de ficar um pouco de fora de aportes, beleza? Não necessariamente você precisa desfazer dos seus bitcoins, mas você deixa de ficar aí aportando muito pesado, porque ele vai cair. Quanto mais ele cai após essa queda aqui, uma estratégia que eu uso é: caiu 10%, coloca, caiu 20, coloca, caiu 40, coloca mais. Mas olha aqui, você pode falar, ele caiu 80% desde o topo, mas se você pegar desde o momento que ele rompeu a média móvel de 50 períodos semanal, ele também caiu 70%, tá? Então foi uma oportunidade ainda melhor do que você esperar os próprios 70% daqui para começar a recomprar os bitcoins, beleza? Que foi basicamente aqui que você ainda ia tomar, tá? Se a gente for pegar exatamente aqui os 70%, ia tomar ainda para dentro do seu portfólio 55%. Então essa questão da escala, ela importa muito e você tem que ficar muito atento a ela, porque a escala que o gráfico está nesse momento, ele vai influenciar a sua decisão, necessariamente é verdade. A verdade, ela está baseada em números, tá? E tudo que eu tô te falando aqui, que a máxima vai ser em setembro, que ele vai cair até agosto do ano que vem, mais ou menos, tá? É baseado em dados, é baseado em dados, não é baseado em achismo aqui, nem teoria macroeconômica, nem de nada, é em dado, igual eu rodei inteligência artificial para me dar esses maiores padrões, tá? Então, a partir dos 50%, depois que ele cai, depois que ele rompe a média de 50 do gráfico semanal, começar a aportar pesado mesmo, tudo que você guardou durante essa queda é a melhor estratégia que você pode fazer. Mas seguindo aqui, tá? A gente pode ver que na hora que ele rompeu para cima novamente, tá? A gente pode usar essas duas médias de balizadoras, tá? De preço, assim, digamos, porque na hora que ele rompeu aqui para cima, ele deu uma rompida, subiu 15%, bateu na média de 50, que ainda é uma força maior, segurou, fez o preço voltar, rompeu de novo, veio aqui fazer mais um teste de mínima, e a partir do momento que ele rompeu a média de 50 de novo, ele indicou aí que agora o preço estava indo. Em momentos interessantes de comprar depois da primeira rompida da média de 50 é nos pullbacks da média de 27, 28 e 29, tá? Que são essas médias normais aqui de fechamento, tá? Aqui você pode comprar. Então são momentos bem interessantes para comprar. E se você fizer um DCA também, que é comprar mensalmente, é interessante. A partir desse momento, aí você já ia estar acumulando um lucro muito grande, tá? Não é tão difícil não ter lucro em Bitcoin, porque tem uma premissa também baseada nos dados, que independente de quando você comprar, se você esperar 4 anos, você vai estar no lucro de qualquer jeito, independente se for máximo histórico ou não. Aqui o que eu tô te falando é para você otimizar isso, aumentar os juros compostos que você vai ganhar ao longo do tempo para acumular mais dinheiro ao longo do tempo também. E aqui a gente aconteceu a mesma coisa. No momento que ele rompeu aqui para baixo a média de 27, 28, 29, tá? Ele demonstrou fraqueza, fraquejou, já deu para mostrar que a coisa estava piorando aí para o Bitcoin. No momento que ele rompeu a média de 50, ele ainda caiu mais 56%, voltando se você comprar 50% depois que caiu, que rompeu a média de 50, você começa a acumular um dinheiro muito maior se você fosse segurando, tá, durante esse tempo, que aqui exatamente estamos em maio, e aqui onde ele chegou no 50% foi em dezembro. Então de maio a dezembro a gente teve aproximadamente uns 8 meses que você poderia estar acumulando
tá? Em vez de estar perdendo dinheiro e colocar nesse 50% de queda quando você fosse aportar e depois continuar aportando mensalmente. Ele rompeu aqui novamente, demonstrou uma subida extrema, depois ele voltou, rompeu aqui embaixo, demonstrando que fraqueza de novo. Depois ele rompeu aqui de novo, não fazemos nada, rompeu para cima, continua, rompeu para baixo aqui de novo e mais uma queda de 50%, tá? Que são momentos bem interessantes de comprar. A partir do momento de 40%, de 50%, se você for acumulando, você vai aumentar o seu capital de juros compostos ao longo do tempo. Você não vai vender os bitcoins que você já tem, mas você vai esperar para comprar mais, beleza? Porque a estratégia que eu uso basicamente é comprar todo mês, porém, agora eu vou segurar, que eu não vou comprar na máxima, e vou esperar até agosto do ano que vem para começar a comprar pesado novamente. Durante esse tempo eu vou acumular o meu patrimônio, beleza? E depois ele rompeu, caiu 50%, depois ele subiu aqui de novo e aí fez outra subida exponencial. Aqui o que? Demonstrou fraqueza, deu que romper, não rompeu, voltou para cima, continuamos comprando. Aqui ele já fez o que? Rompeu para baixo de novo. E aqui a gente já está em 2021, tá? 2021 que foi bem recente. E o que aconteceu? A mesma coisa. Ele rompeu para baixo, deu para a gente acumular sem perder dinheiro. E ele caiu o que? 50%. Caiu até mais, né? Foi 60%, mas caiu 50%. Beleza? Uma coisa que é interessante também é na hora que ele rompe aqui para baixo, você vende os seus bitcoins. Se ele subir e romper para cima de novo, você recompra. Se não romper, você espera até cair 50% para recomprar. Fazendo isso, você vai cada vez evoluindo mais seu patrimônio, porque quando seu patrimônio cai 50%, ele precisa subir 100% para chegar no mesmo valor, tá? Vou mostrar aqui para vocês exatamente isso acontecendo. Vamos pegar o fechamento desse candle aqui, vamos pegar os 50% de queda, que foi exatamente aqui, mais ou menos, no meio desse candle de clímax de venda aqui, que a gente conseguiu ver, e vamos subir até exatamente o topo de novo, 100%. Então você vai basicamente aí dobrar o seu patrimônio só por executar essa estratégia, tá? E ela é tranquila porque é gráfico semanal, ou seja, ele só fecha no domingo, então você só precisa ver o gráfico domingo para poder ter essas observações e poder otimizar muito mais o seu lucro. E fazendo isso, os juros compostos aumentam muito mais. Por quê? Se eu pegar a média aí dos últimos 5 anos do Bitcoin, se você só comprar todo mês, ou comprar no fechamento do ano, a média de subida percentual do Bitcoin é 50% ao ano, que já é aí um juros composto absurdo se você jogar na calculadora de juros compostos, tá? Deixa eu recarregar para continuar aqui a nossa análise. Se você fizer isso, peraí, vamos achar o gráfico aqui de novo. Se você fizer isso de esperar esta queda para poder comprar, você vai estar cada vez mais aumentando os juros compostos que você vai ganhar ao longo do tempo, tá? Que vai ser uma coisa muito mais interessante no futuro, porque em vez de ganhar, por exemplo, 30%, 40% ao ano de juros compostos, você vai ganhar 50%, 60%, 70%. E o tempo que você vai precisar para chegar no seu objetivo financeiro, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, vai ser um tempo muito menor do que se você não utilizar nenhuma estratégia, tá? Então, ó, vamos continuar. Ele rompeu aqui de novo em 2023, continuou a subida e depois nunca mais rompeu. Mas ele vai romper. Isso é uma premissa básica. E utilizando dados, depois eu vou até mostrar para vocês os códigos que eu fiz sobre isso e como é que você pode fazer também para tomar suas próprias decisões, tomar análises, beleza? Isso aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda, já deixando claro aqui também. Mas, baseado em dados, é isso que está acontecendo. E você tem que ser esperto o suficiente para não ficar apostando em coisas que nunca aconteceram, porque provavelmente elas nunca vão acontecer.
tá? E sim se basear em um histórico que já aconteceu para você poder tomar decisão consciente, entender como é que funciona o mundo da estatística e da probabilidade, tá? Então, eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais aí sobre o bear market e o bull market, que você não fique tão eufórico agora que está na máxima, que você precisa entender que quando tem muita gente focada ali na lente do bull market, Bitcoin vai romper máximo, Bitcoin rompendo máximo e tudo mais, é o momento de ligar o alerta, beleza? E você pode ver aqui que eu já fiz vídeo aqui nesse mesmo canal, o último vídeo faz 2 anos, o Bitcoin estava a $20 mil. Então, já tem tempo, tá, que eu acompanho o Bitcoin, e agora que eu entrei para o mundo da análise quantitativa, né, de trading quantitativo, eu posso te falar com mais propriedade isso que eu estou te falando baseado em dados, baseado em fatos. Então, se você curtiu e tá aqui até agora, se inscreve no canal, porque eu vou trazer uma visão completamente diferente que você nunca teve, que pelo menos vai te fazer refletir sobre o Bitcoin, porque esse canal aqui é especificamente sobre Bitcoin. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.